Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Not 2013. Provavelmente você já viu essa hashtag rolando por aí. E realmente, talvez não seja mesmo como 2013. Pode ser ainda pior. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links da descrição. Estamos aqui, pleno domingo, fazendo um vídeo aqui pro canal. E espero que vocês gostem, que não estejam todos viajando neste momento. Provavelmente essa é uma das últimas notícias mais bombásticas que a gente vai ter esse ano, que foi um relatório que saiu, segundo o VG Charts, sobre as estimativas das vendas dos consoles até esse presente momento na nova geração. É válido lembrar também que o VG Charts é uma entidade respeitada mundialmente, inclusive utilizado pelo próprio Guinness Book, que é ainda mais respeitado como métrica de contagem, de estimativa de vendas das plataformas. Inclusive a própria Sony foi presenteada no começo desse ano por ter os consoles de mesa mais vendidos do mundo, e na certificação do Guinness Book o VG Charts estava lá. Então se você for aquele fanboy que ataca a fonte ao invés do argumento, cara, sai do vídeo que aqui você só vai chorar e não é lugar pra você. Volta lá pra sua bolha do mundo do pirulito que vai ser melhor. Agora, pra você que é inteligente, quer conhecer mais aqui sobre as notícias, ver um comparativo muito interessante, aí você fica aí no vídeo, beleza? Só aproveitando pra anunciar aqui, galera, que hoje é dia de Play Podcast, mas como as notícias estão muito em baixa agora no fim de ano, o pessoal também vai viajar, então eu optei por dar uma pausa no Play Podcast. No ano que vem começa aí a segunda temporada do Play Podcast, então tô gravando o vídeo da notícia hoje, mas eu vou fazer live lá na Twitch de gameplay. Vai ser com o Astro do PlayStation 5, que eu ainda não joguei, eu tô ocupado jogando outros games, mas o pessoal tá me falando pra jogar aquele jogo. Não faz bem meu tipo, né? Mas para ficar uma coisa natural, eu vou jogar ele pela primeira vez hoje em live lá no canal do Twitch. Então se você ainda não é seguidor lá, torne-se seguidor lá do nosso canal da Twitch, onde eu vou começar a fazer as lives mais padrões agora, inclusive provavelmente o podcast durante algum tempo, só que os vídeos do podcast, as lives do podcast eu vou tirar de lá e trazer aqui pro canal principal, ou seja, eu tiro de lá e reupo aqui como um vídeo, para ficar mais tranquilo, ficar mais safe também. O link do canal da Twitch está aqui na descrição, é onde ficam as minhas redes, é só você acessar e se inscrever lá, beleza? Bom, vamos agora para a notícia aqui que interessa, vamos falar desse assunto que dói na alma de muito fanboy aí na internet, mas é uma excelente métrica para a gente ter uma noção de como que anda a geração, como que anda o mercado de games. E nós temos números finalmente aqui muito interessantes. PlayStation 5, Series X iniciaram suas vendas no mês passado. O Xbox saiu um pouquinho na frente. A Microsoft trouxe aí dois modelos para o mercado, o S e o X. Então as vendas desses consoles são contabilizadas de uma forma unificada, ok? Assim como o PlayStation 5 é unificado com o PlayStation 5 Digital Edition, que vem sem o leitor de disco. Bom, e aí a gente tem agora os dados das vendas do primeiro mês, as primeiras 4 semanas de vendas desses consoles, e os resultados são intrigantes. De acordo com a estimativa, o PlayStation 5 vendeu 3,368.098 unidades, enquanto que o Xbox Series X e S juntos venderam 1.817.303 unidades. Mas o que realmente chama atenção nesses números é, primeiro, o Xbox continua em último lugar de vendas, mesmo com hardware novo no mercado. O Nintendo Switch está no meio desses números e vendeu 2.117.081 unidades, cara. Se a gente for colocar isso aqui em porcentagem, para nós analisarmos a proporção, o PlayStation 5 atualmente tem
46,1% de fatia do mercado. O Xbox, com seus novos modelos, tem 24,9% e o Nintendo Switch finaliza com 29%. A diferença entre o PlayStation 5 e o Series X nesse começo de geração está maior do que a diferença do PlayStation 4 e o Xbox One em um ano de geração. Mas vamos ver aqui agora outros dados interessantes, que é justamente o número de vendas dentro da casa da Microsoft. O PlayStation 5 nos Estados Unidos vendeu 1.389.963 unidades. O Xbox Series X vendeu 988.641 unidades. 43,5% do mercado americano, enquanto que o Xbox ficou com 30,9% e o Switch ficou com 25,6%. Galera, prestem bastante atenção no que a gente está vendo aqui. Dentro da própria casa da Microsoft, dentro do próprio lar do Xbox, a Microsoft está tomando um supapo do seu principal concorrente e até mesmo do Nintendo Switch. Vocês lembram que eu falei sobre a proporção do PlayStation 4 e o Xbox One no seu primeiro ano de vendas? Então, nós podemos fazer uma proporção só de 2013, que foi o ano que eles foram lançados, contabilizando ali todas as vendas até aquele momento. Tinham vendido, no caso do Xbox One, 3 milhões de unidades, enquanto que o PlayStation 4 tinha ficado na casa dos 4,2 milhões. Então ali a gente teve uma diferença no primeiro ano, não durante um ano, de 40% entre os dois consoles, enquanto que agora a diferença com apenas 4 semanas de vendas é de mais de 80% na média entre o PlayStation 5 e o Xbox Series S e o X. Bom, eu vou te relembrar que isso aqui é um canal de opinião crítica, tá? Então nem sempre eu só repasso uma notícia, como a maioria dos canais padrõezinhos faz. Eu boto minha opinião aqui. Se você não gostar, você deixa seu dislike, sai do canal. Se você gostar, você me acompanha. É assim que funciona aqui no Jovem Espartano. Eu boto a minha personalidade no que eu falo pra vocês. Você pode gostar ou não gostar, mas eu sou eu aqui falando. Então eu vou falar abertamente aqui e vou bater na mesma tecla. Você que fala que exclusivo não conta, você que fala que exclusivo não faz diferença, que ninguém compra exclusivo, que exclusivo tem que vender o total da base instalado. E aí, cadê esse argumento agora? Eu sei que muita gente, nesse momento, acaba querendo relembrar. Não, mas olha só, em 2013 o Xbox One foi lançado com jogos que eram muito melhores que o do PlayStation 4, e mesmo assim não adiantou, porque só se falava em resolução. Opa, calma lá, que jogos são esses que eram muito melhores que o do PlayStation 4? Lá em 2013, a galera aí, fanática do Xbox, falava muito de notinha, falava muito de vendas, principalmente de notinha. É o argumento que os caras mais usavam. Só que qual que era a diferença absurda nesses jogos que estavam sendo lançados pro Xbox e os do PlayStation? Não tinha uma diferença tão gritante assim. Se você for olhar a avaliação no geral, eram jogos medíocres como os que a Sony tinha lançado. Tanto a Sony como a Microsoft naquela época não tiveram lineups muito fortes que realmente você olhasse e falasse, poxa, eu realmente, nossa, eu preciso comprar um console só por causa desse jogo ou daquele. É óbvio que ter títulos exclusivos chamariam mais atenção para alguns lados, mas no geral não tinha ninguém com grande diferencial ali. E a perspectiva para os anos seguintes não era tão clara e tão ampla como a gente tem hoje, no caso pelo menos de um desses consoles da nova geração. Se a gente for voltar aqui agora para 2020 e olhar o caso do PlayStation 5 e o Series X, cara, o que tem no Series X de lançamento? Não tem nada. Você só tem os jogos requintados, ou seja, jogos de Xbox One que você vai rejogar com uma resolução melhor, um FPS melhor. Exatamente aquilo que você já poderia fazer sem precisar do Xbox Series X ou S, tendo um PC mid ou high-end na geração passada, que foi agora do PlayStation 4 e o Xbox One. Não entenda como ofensa você que é do Xbox, mas esses jogos que hoje você está jogando em 60 FPS, em 1440p, alguns em 4K, eu já estava fazendo isso aqui no PC desde o ano passado. Eu joguei a maioria dos títulos que lançaram para o Xbox One, todos
rodando em 4K nativos. Teve a exceção de apenas um que não rodou em 4K nativo, porque realmente é uma porcaria. Teve um desenvolvimento muito porcaria em termos de otimização. Mas tirando esse, todo o resto aqui eu rodei no mínimo em 4K nativo. Nenhum eu rodei em 4K dinâmicos. E muitos desses rodando entre 40, 50, 60 ou talvez até mais FPS. Então a Microsoft ela meio que perdeu essa sensação de novidade, de realmente uma nova geração. Eu acho que um dos pecados principais que ela cometeu nas suas plataformas atuais foi justamente usar o mesmo sistema operacional em todos os consoles. Ou seja, você liga o Xbox One X e liga o Series X, você não vê diferença nenhuma, você está usando o mesmo sistema. E o que você tem, na verdade, é mais um upgrade de hardware para jogar jogos do Xbox One um pouco melhores. Tanto é que dos jogos que a Microsoft anunciou alguma melhoria de fato, são praticamente as mesmas melhorias que você já tinha no PC. Ou seja, é como se ela tivesse pegado o port do PC, dado um tapinha, colocado ali pro Series X, pro Series S, pro cara jogar. O cara que jogou isso aí no PC não vai ver necessidade de comprar um Xbox. E aí quando você olha pro lado do PlayStation 5, a situação muda da água pro vinho, cara. O PlayStation 5, eu posso falar agora por experiência própria, embora eu ainda não tenha terminado todas as minhas análises para fazer um review para vocês. Eu poderia adiantar muita coisa aqui, mas eu vou falar apenas algumas coisas como usuário aqui da plataforma. Já começa pelo próprio controle do console. Não é lá a coisa principal, porque o principal são os jogos, mas o controle desse console aqui é o melhor controle que já fizeram entre PlayStation e Xbox. A Microsoft pegou um controle de Xbox One, botou um botãozinho a mais, que é o Share, que ela copiou do PlayStation, diga-se de passagem, e chamou de hardware novo. Já a Sony pegou a sua tecnologia passada, que era o DualShock 4, e trabalhou de fato em cima dele para transformar nisso daqui. Esse controle, cara, é um diferencial gritante, que logo de cara, quando você joga, você percebe que isso aqui sim é um negócio de nova geração. Sem contar que não é a pilha, né? Já vem com a bateria inclusa, mas não vamos entrar nesse mérito aí, porque, né? Tirando isso de lado, cara, isso aqui tem muita inovação. Inclusive o DualShock 4 era o controle que tinha mais features na geração passada. E agora, então, nem se compara. O PlayStation 5, quando você liga ele, quando você usa ele, você sente um diferencial gigantesco de quando você usava o PlayStation 4 ou o PlayStation 4 Pro. Já começa pelo sistema, já começa pela fluidez do sistema e entre outros fatores que estão inclusos aí. Embora a interface do PlayStation 5 nesse começo de geração esteja um pouco crua, se comparado com a do PlayStation 4. Mas, no geral, a sensação que você tem é de legítima nova geração. Você sente que é um console, como se fosse um console premium. A impressão que dá é que você já comprou a versão Pro. Essas são só algumas das diferenças. O principal vem agora, que são os jogos. Gostando ou não, o PlayStation 5 já lançou com jogos chamativos para sua base. E não só para sua base, como a de outros jogadores também. Porque o jogador casual é o que compõe o maior público de todas as plataformas. Então a Sony trabalhou muito bem não só no marketing do seu console, sobre o que ele faz, mas o que ele roda principalmente. E ela mostrou isso. E está disponível para você comprar versões com patch Next Gen desses jogos que a Sony tem lançado. E alguns deles não tem para PlayStation 4. Mas aí a gente está falando só agora, dessas primeiras semanas de lançamento. E o que tem pro próximo ano, que já tá batendo aí na porta? Vai começar 2021 e qual é a perspectiva de quem tem PlayStation? Eu vou citar aqui 4 jogos, só 4, para você ter uma noção da diferença brutal que tá tendo entre Sony e Microsoft nesse momento. Lembrando que eu não tô te incentivando a comprar ou não, eu tô citando só para fazer uma comparação mesmo. O que você vai jogar é problema seu. Mas olha só, Gran Turismo 7 confirmado para 2021. Só vai ter para PlayStation 5, até onde a gente sabe. Então, grandes chances de ser um dos primeiros jogos a utilizarem as features de nova geração. Ratchet & Clank Rift Apart também vai ser lançado em 2021, só para PlayStation 5.
Esse aí tá fazendo um uso ainda maior do sistema de I/O do PlayStation 5, pelo que a gente viu. Inclusive, mais um título de peso. Horizon Forbidden West, uma das franquias mais vendidas do PlayStation 4. Acho que foram quase 20 milhões de unidades vendidas, ou 15, de Horizon Zero Dawn. E agora com Forbidden West, como será que vão ficar as coisas, né? Embora esse aí seja cross-gen, também vai ser lançado para o PlayStation 4. Mas vai ter o patch ali para o PlayStation 5. Você quer jogar em formato de nova geração, embora não seja totalmente aproveitado, mas você vai ter, é um lançamento. E por último, God of War. Esse que por sua vez no PlayStation 4 também vendeu horrores, entre 10, 15 ou 20 milhões de unidades. Então, querendo ou não, é um nome, digamos assim, de peso, uma franquia de peso da Sony em cima do seu console. Olha isso, cara. 4 jogos desse calibre pra cima da concorrência que a Sony tá metendo. E a Microsoft para 2021 tem o quê? Macaco! Essa perspectiva muitas vezes influencia diretamente na visão do cara, na hora dele escolher o console. Fora aquela questão casual, né, de amigos, aí entra outros fatores também, PlayStation 5 rodando os jogos melhores, que foi uma surpresa para muita gente, né, para quem liga agora só para gráfico e desempenho, mas não quer comprar o PC, PlayStation 5 é a melhor opção dele nesse momento. Para você que vive batendo nessa tecla que exclusivo tem que vender a base e instalar inteira, já foi comprovado, eu já desmenti esse argumento há anos atrás, que isso não procede. Inclusive, só para você ter uma noção, no PlayStation 4, em vendas de mídia física apenas, existe uma estimativa de que para cada dono desse console, existe pelo menos de 1 a 2 exclusivos na biblioteca dele. De 1 a 2 exclusivos. Ah, mas e os outros montes de exclusivo da Sony? Cadê? Quer dizer que o dono do PlayStation 4 não compra? Cara, esse número está sendo acrescentado junto com os casuais, que muitas vezes compram apenas um exclusivo, e olhe lá. Só que a questão não é quantos exclusivos ele está jogando. A questão é que ele pegou um exclusivo, e aquele exclusivo pode ter sido o fator definitivo entre um Xbox One e um PlayStation 4 para ele. Ele jogou um Spider-Man no PlayStation 4. Qual Spider-Man que ele jogou no Xbox One? Aquela versão zoada lá do filme do Andrew Garfield? Porque os jogos do Spider-Man eram feitos nas coxas, já há anos e anos. Aí foi a Sony, junto com a Insomniac, a Marvel, falaram, não, ó, vamos fazer um jogão do Spider-Man, vamos botar uma qualidade monstra nesse game, não vamos só usar o nome para vender franquia, não. Foram lá e fizeram a versão do PlayStation 4. Você não encontra aquele em nenhum outro lugar, cara. E o cara que é fã do Spider-Man, que tava seco para jogar aquilo, mas só aquele jogo e não se interessasse por mais nada do PlayStation, foi o suficiente para ele comprar um PlayStation 4 e continuar jogando fifinha dele ali. Essas são as diferenças mais nítidas que existem entre as plataformas nesse momento. Não tem argumento que você possa usar para defender isso. Você vai usar o quê? Serviço. Beleza. Mas às vezes os caras falam como se o Game Pass, todos os jogos ali fossem lindos e maravilhosos. Você sabe que não é. É um jogo ou outro que tem ali que realmente vai despertar a sua atenção. Isso se você não jogou, se você não aproveitou a geração do Xbox One. Se você já jogou, você vivenciou a geração do Xbox One, o Game Pass não é tão interessante assim. Porque a maioria dos jogos que tá lá que poderiam te interessar, você já jogou. Se eu tivesse um Xbox, eu assinaria o Game Pass, mesmo eu não tendo tanta coisa assim que me interessaria. Agora, entre o PlayStation 5 e um Series X, não é serviço que vai me balancear. O que vai me balancear são jogos. E o que tem de novidade para cada um, o que eu vou jogar em cada um. Sai desse mundo do pirulito um pouco, sai um pouco dessa visão só de console war. Analisa os dados de forma crítica. Eu não tô dizendo para você que prefere Xbox não comprar Xbox, compre o Xbox. Hype os jogos que vão lançar no Xbox que você goste, enfim. Mas seja consciente. Cobre a Microsoft, ó. Lança aqui uma continuação da franquia, lança uma IP nova, de qualidade, sem que fique parecendo um jogo indie mal feito. Porque senão vai continuar desse jeito, né, cara? Você vai ficar aí na internet fazendo console war, com uma plataforma que praticamente não consegue se defender em uma zoeira de console sem citar serviço. Enquanto isso, os caras estão lá jogando um monte de jogo da hora que você poderia estar jogando se você, ao invés de ficar passando pano, você passasse o sarrafo na Microsoft para ela realmente
se engajar ainda mais. Ah, mas comprou estúdio! E quando ela foi mostrar esses jogos aí que estão sendo feitos nesses estúdios, foi um ou outro que se salvou. E isso que a gente diz assim, supondo que saia bom. E baseado no histórico da Microsoft dos últimos 3 anos, não preciso falar mais nada, né? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Acabei até gravando muito mais tempo de vídeo do que eu imaginava que eu ia gravar, mas eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, então. Deixa aí o seu like se você curtiu. Se você não curtiu, deixa aí seus likes, porque não faz diferença. Eu estarei muito ocupado neste momento, se vocês não se importam. Não se esqueçam, live na Twitch hoje, link tá aqui. Se inscreve lá no canal e eu vejo vocês mais tarde. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.